Bíblia diz que algo ia ser gerado através do Espírito Santo, que no caso era o nosso Senhor Jesus Cristo. É onde eu quero chegar. Eu trago duas histórias completamente diferentes aqui, mas com um propósito só. Por isso que Lucas ele relata, porque para Deus não é impossível. Como é que uma moça virgem vai gerar? Como é que uma estéril também vai gerar? Mas a Bíblia diz que quando Zacarias está na ponta da direita do altar, a Bíblia diz que um anjo desce e diz: olha, não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. Aleluia! Ele não só aproveitou a oportunidade dele em questão de apresentar todos os sacrifícios, toda a expiação de pecado, de tudo que ele tinha que apresentar. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve de entrar anualmente dentro da tenda para também apresentar o seu pedido. Você não está entendendo? Às vezes temos oportunidade de estar num lugar como esse e não apresentamos o nosso pedido como convém, para que a resposta desça. Acredito eu que ele apresentou com muita fé, porque o anjo apareceu e disse: olha, não tem mais, porque a tua oração ela foi ouvida. Imagina a alegria daquele homem anos, porque provavelmente ele já era um pouco idoso, já era velho de idade. Querer ser pai, um sacerdote. Porque a Bíblia diz que se o pai é sacerdote, o filho futuramente também vai ser sacerdote. E ele também queria continuar a sua linhagem. Mas quando a Bíblia diz que o anjo aparece para Maria, ela fica com dúvida porque estava noiva. Mas o anjo também acalma. Não só acalmou ela, como também acalmou seu noivo, porque para que não causasse escândalo naquele tempo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo introduziu Jesus dentro. Só que Isabel já estava nos seus 6 meses de gestação. E o Senhor manda Maria se encontrar com Isabel, porque Maria já estava no início da gestação e Isabel já estava já um pouco avançada, quase entrando já para ter. E as duas vai, e Maria vai. É onde eu quero chegar. O Senhor, Ele nunca vai fazer o impossível na minha vida e na tua vida, quando um propósito se alinha com o outro. Tu não entendeu? Nem eu, porque desceu agora. Desceu agora. Tu tá entendendo? Das impossibilidades. As impossibilidades na minha vida e na tua vida só vai acontecer quando ele alinhar um propósito com o outro. Ei, mas como, Marcela? Como? João Batista já estava maduro dentro da barriga de Isabel, mas Jesus estava ainda sendo formado. Por isso que o Senhor disse: olha, Maria, vai de encontro com a tua prima, porque ela já está com a gestação avançada. Ela vai te ensinar. Mas a Bíblia também diz que quando Maria chega, que coloca o pé na porta, João Batista salta de alegria, reconhecendo que o nosso Salvador chegou. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas houve uma resposta. Aleluia! Mas eu quero só adiantar, porque eu não vou ministrar, não. É porque Jesus está ardendo no meu coração essa palavra. Só que quando Zacarias sai da tenda, não tem uma multidão do lado de fora? Esperando? Mas ele duvida. E o Senhor disse: olha, eu vou calar tua voz. Por quê? Tem uma multidão lá esperando. Aleluia! Ele saiu para falar o que aconteceu dentro da tenda.
E o Senhor está dizendo nessa tarde, Deus está dentro do meu coração, o que vai acontecer aqui, fica aqui. Rabacamacharia, eu sinto Jesus aqui, daqui Deus. O que acontecer aqui, fica aqui. Se a resposta descer aqui, fica aqui, não expõe para fora. Se tu quer resposta, não tá lá fora, não precisa tu dizer, fulano, ciclano, aconteceu assim, Jesus falou assim, Jesus usou uma cena assim. Porque quando Zacarias saiu, ele ficou mudo. Tu não vai falar nada, Zacarias. Tu nem vai falar o nome do menino. Tu não vai dizer nada do que aconteceu, porque tu entrou aqui por sorte, porque eu permiti. E a resposta que tu viesse buscar, eu estou descendo agora. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia! Você está entendendo do que Deus ele pode fazer na minha vida, na tua vida? Que Ele traz à existência aquilo que não existe. Porque Ele trouxe duas pessoas totalmente improváveis para cumprir um propósito. João Batista chegou para abrir caminho para Jesus passar. Aleluia! Tu não entendeu. Por isso que eu disse que um propósito se alinha com o outro. Aleluia! Você talvez não está entendendo. Você está mandando liberar isso para alguém. Aleluia! Tu não está entendendo o que está acontecendo. Mas Ele manda dizer para alguém: eu estou alinhando um propósito com o outro. Eu estou abrindo um caminho para que alguém passe. Aleluia! Sabe por quê? Porque as impossibilidades na minha vida e na tua vida não alteram o caráter dele. Aleluia! Glória! As impossibilidades não alteram a essência dele. Tu não está entendendo? As impossibilidades não alteram o agir dele. Aleluia! Ele está dizendo, o que é que está impossível? O que é que está impossível, Baiana? Ele me andará minha sombra de caixa. Eu devo a sombra de como era a machada da Yoshaya. Ele manda te perguntar, o que é que está impossível? Minha sombra de vaxere, a sombra. Tu viesse aqui pedindo algo a Jesus. Mas Jesus manda dizer: se tu fechar a boca, Ele vai te justificar de algo. Eu não sei o que é. Eu sinto Jesus aqui. Eu olhei para tu, ele disse assim: diga para ela, que eu, o Senhor, vou justificar ela. Aguardar um perdão de alguém. Não é nenhum não, viu? Tchau. Eu vou entregar, gente, rapidinho. Ele está dizendo que não é nenhum não. É de muitos. Aguarda, 1, 2, 3, 4, 5. É de muitos. Porque Maiara iria desistir. Maiara iria ia voltar às práticas, mas assim diz o
tarde de hoje. É Deus sobre a comandava sobre a se tudo é que me andará aí. Volta, eu abro a terra, é pastura, né? Chora, né? Sobra. E tu desce, né? Que me andará. Xui, é cabaia sobra, né? Caiostaria. Porque eu sou na tua vida naquele lugar, né? Eu pra que me andar, é. Mas quando tu iria sair daqui, tu iria fazer assim, mas assim diz o Senhor, ficar no teu lugar. Porque o anjo da morte saiu de lá da tua casa porque ele estava te esperando quando tu saísse daqui. E nessa tarde eu digo, eu estou te dando livramento, e livramento ao teu marido lá. Porque o que o Senhor te prometeu, Maiara, está de pé. Tu vai ser missionária, rei. Ele vai mudar a tua veste. Rei, ele vai te dar a Bíblia que tudo tu quer, né? Que me andará minha sobre a rei. E ele ainda diz assim: o lugar é aqui, não é lá, não é rei. O lugar é aqui, diz o Senhor para ti nesta tarde. Porque tu ia para um lugar assim, para caramba, sobre quem eu estaria. Melhor do que esse que tem ar-condicionado, nem eu tenho sobre. Mas ele está dizendo: é aqui no simples, é para sobre. Sobre, levanta aí rapidinho para a missionária te dar um abraço. Eu entrego aqui, amém? Me desculpe por ter tomado tempo, mas Jesus, quando ele quer falar, ele faz assim. Eu estou sentindo Jesus da cabeça até os pés. E olha que eu estou sem comer, viu? Só tomei café de manhã para trabalhar. Estou aqui sem comer, larguei, estou aqui. Porque Jesus é aquele que faz. Né? Você pode até dizer, é simples, mas tem presença. Aleluia. Não está muito cheio, mas tem presença. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se limita à quantidade. Ele só faz quando ele está pronto para adorar. É não, Paula? Decidiu andar com Jesus. É não, Paula? Aleluia. Paula está liberada. Era minha sogra aqui, minha sogra. Porque Paula está sentindo Jesus. Era minha sogra. E por causa disso, Paula desceu agora e eu entrego aqui. Tem uma providência de Deus para tu. Tu crê? Ela é mitchell. Eu não sei quem não está te ajudando. Aleluia. Eu não sei quem fechou a mão. Alguém fechou a mão para tuas filhas. Não sei se foi o pai delas. Estou mentindo? Jesus está mentindo? Mas ele manda te dizer. Bota tua mão assim. Está liberando hoje. Jesus vai tocar no coração do homem porque ele não quer te ajudar. Aleluia. Não quer dar pressão, mas Jesus vai liberar. Sai daqui com a tua providência. E tu vai voltar para agradecer. Porque Jesus, ele sabe de tudo, amém? Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço que vocês continuem orando por mim. Deus sabe de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. A irmã Júlia está com a oportunidade para louvar o Senhor. Jesus, me guarde.
Mostra-me tua vontade, fica ao pé de mim. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou ver o céu, ele envia anjos para
Aleluia. Aleluia. Só o nome da igreja com paz do Senhor. Amém. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui nessa tarde. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe que eu peguei tão forte. E ainda estou me recuperando dessa gripe. Eu quero deixar para a nossa meditação o Salmo 128 e o versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Eu vou louvar um hino. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Tá pegando, E da igreja para louvar, amém? Minha casa será uma casa de bênção.
A irmã Paula, ela está com a oportunidade para anunciar os visitantes, em seguida orar pelos dízimos de oferta e louvar. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou apresentar os visitantes de hoje. Na direção do ciclo de oração, nossa missionária Valquíria, que é a dirigente, a vice é a nossa missionária Cida. A direção do culto hoje está com a nossa irmã Cleci. E a pregadora de hoje é a nossa missionária Cláudia. Visitantes, a nossa irmã Hermínia, da Assembleia de Deus do Campo do Recife, a mesma é a mãe de Amanda. A diaconisa Marcela, vindo de Jaboatão, do Pão da Vida, Ministério. A missionária Cláudia, que é da Igreja Batista lá de São Martim. Paula Fernanda, que é a nossa visitante aqui todas as quarta-feiras, né? Ela está conosco, né? Que eu profetizo em nome de Jesus, que ela vai ser a nossa irmã em Cristo também. Estamos orando para isso. Amém? Para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar um versículo lá em Daniel, o 16, e o 16, o capítulo 3, o 16 e o 17, que diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo diante da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Amém? Amém. Vamos orar por dízimos e ofertas, assim oremos. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, Pai, reunido. Te apresentamos o dizimista Fernando da tua casa. Vai abençoando, Senhor, quem vai dizimar e ofertar. Abençoa, Senhor, também aqueles que não têm condições, mas têm um desejo de te ofertar, Pai. Vai abrindo as portas que estão fechadas, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas sobre as que estão abertas, Senhor. Abençoa teus servos, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho. Amém. Pense que a igreja ouve comigo. Amém.
prostrar. Aleluia. Se prostra não, igreja. Aleluia. Glória. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem não chegou primeiro para os 3 jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo e o rei assustado faz um decreto novo. De anjo em diante só a Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguido e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória. Chegou a hora da palavra com a missionária Cláudia e a irmã Sandra. Estava conseguindo orar por ela. Vamos orar pela missionária que vai trazer a palavra hoje. Aleluia. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, diante de Ti, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar tua unção, tua graça, Senhor, e tua misericórdia nesta tarde. Que o Senhor venha colocar na boca da tua serva as palavras que nós precisamos ouvir, Senhor, e não o que nós queremos ouvir, ó Pai, porque tudo que vem de Ti é bom e agradável, e que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor, e que nossos ouvidos não possam estar agravados para ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor. Que o Senhor venha nos encher com a tua unção, Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor venha nos encher da tua palavra, da tua presença, Senhor, porque precisamos de Ti. Senhor, desde já eu te agradeço, Senhor, pela vida da tua serva. Enche, Senhor, aleluia. Abençoa a tua serva mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade e a Marcela que me fez o convite e me trouxe aqui, né? Quase quando chegava, mas cheguei para a glória do Senhor Jesus. A palavra que eu vou trazer hoje fala sobre legalidade. Vou me sentar, meus irmãos. Fala sobre a legalidade no mundo espiritual. Primeiro eu vou dizer a vocês o significado de legalidade. É a permissão dada por nós ou por alguém que dá legitimidade à ação. O que é ação? A ação de diabo de forças malignas sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente chega e diz assim: mas rapaz, a família de fulano só morre daquela doença. Mas por quê? Porque eles deram legalidade para isso. Mas, missionário, você quer dizer o que com isso? A gente tem o poder da intercessão sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente deixa, a gente abre o quê? A legalidade, abriu a porta.
E às vezes, muitas vezes, a gente às vezes nem entende, mas rapaz, por que isso acontece na vida de fulano? Por que isso se replica? Porque ninguém entrou na brecha de intercessão de oração. Ninguém entrou na brecha de intercessão para quebrar a maldição hereditária sobre as nossas vidas. Quantas de nós não tem essa maldição de hereditariedade? Muitas. Aí eu vou dizer por quê. Vou falar de um caso meu. Na família da minha mãe, a minha filha. Mas esse menino aí vai ser como? E todos os filhos foram. Mas por quê? A mãe que tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Ela fez o quê? Amaldiçoou. Até que um dos filhos aceitou Jesus. Jesus ensinou e ele compreendeu que ele tinha que entrar na brecha de intercessão para quebrar a legalidade do diabo sobre as nossas vidas. E às vezes a gente nem tem noção do que está acontecendo. Porque é o quê? É uma herança maldita de hereditariedade. E que a gente não fechou a porta sobre as nossas vidas. A nossa obrigação como servo do Senhor é fechar a porta. É não permitir que essa herança genética ela perpetue sobre a nossa vida. Eu fiz um curso com a pastora do Rio de Janeiro, onde ela relata no curso que todos da família dela morria de câncer. E ela foi para o médico, chegou lá, o médico suspeitou de câncer. E ela imediatamente se lembrou, e olha, uma pastora, anos, ela imediatamente, o Espírito Santo trouxe a ela a memória, ela se ajoelhou, orou e cancelou aquela maldição sobre a vida dela. E quando ela voltou para o médico, não tinha mais nada ali. Mas valeu, porque ela desceu, orou, intercedeu, cancelou aquela maldição sobre a vida dela. Às vezes é necessário que a gente interceda sobre as nossas vidas. A gente quebre a herança hereditária, maldita sobre as nossas vidas. Que a gente dê legalidade para que o Senhor ele haja. Às vezes fica só esperando. Às vezes a gente tem a força do hábito. Eu não digo que isso é um costume muito do crente, eu digo que é a força do hábito. Irmão, ore por mim. Você não tem joelho para orar por você, não é? Por que você quer jogar sua responsabilidade no irmão? Quem tem que orar por você, pela sua casa, é você mesmo. Se Deus quiser que você tenha um sirineu, Ele traz o sirineu para a sua vida. E a gente tem que parar com o costume de eu vou orar. E muitas vezes a gente não. Estamos abrindo o quê? Uma legalidade de mentira. Aí é tudo que o diabo quer para fazer o quê? Uma ciranda na tua vida. Mas irmã, por que você está dizendo isso? Porque Deus ele revela, viu? Eu tive Covid, eu tenho asma, e Deus disse assim: peça para esses 7 irmãos clamar pela sua vida. Clamar é diferente de orar. Só falei a essas 7 pessoas. Das 7, 6 orou e 1 clamou. Quando Deus de madrugada me visitou em pé, eu estava pela misericórdia, estava dizendo: Jesus, eu vou morrer. E meus filhos, como é que vai ser, Jesus? Tu sabes, Senhor. Como é a minha história? E de repente Jesus bradou: tire o mal de dentro dela. Eu ouvi um brado tão forte no meu quarto e eu olhei para o lado e o marido dormindo. Eu disse: é aquela voz do tire o mal de dentro dela. Um clarão, as mãos em uma ponta assim, a ponta